Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Professor Elton, mais uma vez, grava esse vídeo aqui como uma forma de reforçar o conhecimento da gente e facilitar também o conteúdo que a gente vai estar abordando aqui, que é a vinda da família real para o Brasil. Né? O termo vinda é um pouco estranho, né? Se a gente pode colocar assim, porque eu diria que não foi bem uma vinda, né? Eu utilizaria o termo fuga, né? Ficaria melhor aqui no lugar de a vinda. Mas, professor, por que não vinda? Por que não vinda e se fuga? Né? É o que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Né? A vinda da família real para o Brasil. E aqui é interessante a ideia de vinda, oitavo ano. O que é que vai ocasionar essa vinda? O que é que vai ocasionar essa fuga, por exemplo, da família real, né, portuguesa para a sua colônia aqui no Brasil? É isso que a gente vai estar vendo aqui agora. Eu sou o professor Wellington e a gente vai estar abordando essa temática aqui. Então, o tema que a gente vai estar vendo na atividade de hoje é o chamado período joanino no Brasil. O período joanino no Brasil. Esse período joanino no Brasil, ele vai, oitavo ano, de 1808, que é quando a família real chega aqui ao Brasil, e até 1821. 1821 é a data a qual eles vão retornar para Portugal e vai deixar aqui no Brasil o Dom Pedro, tá? Ah, professor, então o Dom Pedro, o que será o Dom Pedro I, é o filho do Dom João? O período joanino é uma referência a Dom João, tá? Que foge de Portugal para o Brasil. Então, o período joanino é caracterizado como um período onde a família real portuguesa vem morar no Brasil. E o que vai ocasionar, oitavo ano, a fuga dos portugueses ou da família real para o Brasil? A Europa vivia, pessoal, uma disputa muito grande entre ingleses e franceses. E o Napoleão Bonaparte, que naquela época era o imperador da França, ele decretou um evento, promoveu um decreto conhecido como o bloqueio continental. E o que era o bloqueio continental? O bloqueio continental, oitavo ano, afirmava que nenhum país da Europa deveria manter relações comerciais com a Inglaterra. Tá? Com a Inglaterra, com os ingleses. Só que Portugal e a Inglaterra eram muito próximos, tá? Eram parceiros comerciais. Daí, esse decreto atingia diretamente a economia portuguesa, atingia diretamente as relações econômicas e políticas entre Portugal e Inglaterra. Portugal não era bobo nem nada, tinha que decidir entre se ficava do lado dos franceses ou se ficava do lado dos ingleses. O que é decidido? Com o apoio da Inglaterra, e o Napoleão iria invadir Portugal, né? A França foge para o Brasil. Perdão, Portugal foge para o Brasil. Então, com o apoio dos ingleses, Portugal foge para o Brasil. E o que o Brasil era de Portugal, pessoal? Era colônia portuguesa, tá? Era o local onde os portugueses dominavam aqui. E Portugal era a metrópole. Com isso, pessoal, o bloqueio continental que possibilitou a fuga do Napoleão Bonaparte, dos Dom João para o Brasil, né, vai fazer com que, a partir de 1808, quando o Dom João chega no Brasil, a partir de 1808, quando o Dom João chega no Brasil, o que é que ele faz de cara quando chega no Brasil, fugindo das tropas do Napoleão? Ele vai promover a chamada abertura dos portos às nações amigas. E essa abertura dos portos às nações amigas nada mais era do que, pessoal, as relações que existiam entre Portugal e Inglaterra. A partir de agora, Brasil não era Europa, e o bloqueio continental proibia. Brasil era América. Logo, eu vou poder, enquanto Brasil, relacionar economicamente com os ingleses. É isso que o Dom João vai fazer, tá? Outra coisa que o Dom João vai fazer também quando chega ao Brasil, pessoal, é promover o chamado fim do Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial, Itafano, era exclusivamente o Brasil tendo que negociar somente com Portugal, vender o produto somente para Portugal, comprar o produto somente de Portugal. Só que agora o rei estava no Brasil. Eu vou comprar de quem? Não tinha como. Então o Dom João faz o quê? Ele decreta o fim do Pacto Colonial, uma vez que ele estava no país, no Brasil, certo? Então, algumas medidas, como já disse, abertura dos portos às nações amigas, fim do pacto colonial, mas o que o Dom João vai fazer no Brasil, uma vez que o rei agora está no Brasil? Ele vai passar a administrar terras brasileiras
não de Portugal, mas morando aqui na própria colônia. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai criar, pessoal, ó, ele vai criar a imprensa régia. E a imprensa régia, por que régia, pessoal? Que é uma referência ao rei, ao reinado, né? Para divulgar as notícias da corte, né? Ou coisa parecida. Eu tinha também a Academia Real Militar, para proteção, né, segurança. A Biblioteca Pública, grande parte desses livros serão trazidos de Portugal. O Banco do Brasil, que não é tão novo assim, né? É criado aqui com o Dom João, que a gente conhece até hoje. O Jardim Botânico, com várias plantas exóticas, né, e novidade. E era uma forma do rei também passear naquela localidade. Trouxe também uma missão artística, liderada por Debré, que era um francês, para fazer as pinturas do passeio do rei, da nobreza do monarca aqui no país. E também o dia a dia, né, da corte portuguesa aqui. Em 1815, ele vai tomar uma atitude curiosa, levando o Brasil a Reino Unido e Portugal, ou seja, o Brasil era uma extensão de Portugal aqui, né? Ou seja, o rei está aqui, era como se o Brasil fosse Portugal, né? Por isso que ele eleva o Brasil Reino Unido a Portugal. E diante dessa estadia do Dom João no Brasil, ele vai invadir a Guiana Francesa, que fica na próxima América Central, e a província Cisplatina, que era interesse do Brasil nesse contexto aqui com o Dom João no país. Retorna, oitavo ano, ele retorna em 1821, o Dom João, e deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro, que será o futuro Dom Pedro I. Tá? É a partir do Dom Pedro, ou Dom Pedro I, que a gente vai ter o chamado primeiro reinado. Ou primeiro império, tá? Ou primeiro reinado, primeiro império. Então, a história do Brasil, de uma forma mais resumida, é por isso que o professor Hélio gravou essa aula aqui, para facilitar o conhecimento de vocês e ter pelo menos alguma informação sobre o tema. Eu agradeço a atenção e espero que vocês tenham assistido essa aula, que tenham compreendido, ok? Então, assim, ó, do professor Hélio, gratidão. Um abraço para vocês.